Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A afirmação de uma carta escrita no primeiro século aos cristãos, principalmente judeus, continua soando como um poderoso encorajamento a não desistir da fé, mesmo em meio a muitas dificuldades. Os contrastes entre o velho e o novo, o terrestre e o celestial, o temporal e eterno, ainda são bastante práticos para nos ajudar a perseverar, mostrando a superioridade de Cristo. Nele podemos desfrutar plena comunhão e encontrar misericórdia em todos os momentos de necessidade. A graça é a linguagem do novo relacionamento com Deus, pronunciada anteriormente e alcançada na cruz. O exemplo de tantos que se recusaram a perder de vista a esperança na ressurreição para uma vida melhor, mostra que não importa quão graves sejam os cenários políticos, sociais, econômicos ou quão danosas sejam as consequências de uma vida pela fé, nossa confiança pode ser renovada por Cristo, em quem temos força para prosseguir. Acompanhe agora mais uma mensagem bíblica no livro de Hebreus. É bem fácil resumir o que está sendo pregado nestes 2 anos de CB Moema, nestes 2 últimos anos. E se alguém perguntar para você qual é o assunto do púlpito, você consegue responder com 3 frases. Porque você pode dizer, olha, no ano de 2018, os pastores que pregaram sobre o que Deus está fazendo. E Deus está fazendo tanta coisa que a gente falou 1 ano sobre isso e ainda faltou tempo. Daria para falar 1 ano, e mais 1 ano, e mais 1 ano, e assim por diante. Mas então começou 2019 e nós passamos a ver, de forma mais específica, o que Deus está fazendo. Promovendo justiça e esperança para um novo tempo. E então nós olhamos para os profetas menores e chegamos à conclusão de que tudo aquilo que os profetas menores ensinaram, na verdade, pode ser sumariado agora naquilo que o autor de Hebreus está escrevendo. E então nós começamos agora uma nova série chamada Força para Prosseguir, com base na carta aos Hebreus. Simples, não? O que Deus está fazendo? Promovendo a justiça e a esperança para um novo tempo por meio de Cristo. 2 anos resumidos em 3 frases. O grande problema é que a carta aos Hebreus ela é tão complexa quanto os profetas menores. Eu não sei se vocês leram os profetas menores nesta semana, tanto quanto não sei se leram Hebreus. Porque não é lá uma daquelas leituras mais digestas da Bíblia. Como eu já disse anteriormente, a gente gosta dos Salmos, né? Quando muitos evangelhos. Hebreus, a gente pensa que é alguma coisa muito elevada, então talvez não tenha nenhuma utilidade para mim. Está na hora da gente abrir as janelas de Hebreus e ver que tudo aquilo que foi escrito é para nosso conforto, para nosso ensino, para nosso encorajamento em pleno século 21. Eu sei que você pode argumentar que as diferenças contextuais são muito grandes. Nós não estamos vivendo aquilo que os cristãos perseguidos de todos os tempos viveram, é verdade. E agora, recentemente, eu penso que 2 eventos marcaram muito a vida da igreja. Aquele domingo do DIP, e tudo aquilo que o Carlos Nomoto expôs aqui, mas especialmente aquele vídeo, que vídeo emocionante. Quando a minha esposa não pode vir ao culto e eu vou contar alguma coisa que aconteceu que é emocionante, e eu choro, tudo é emocionante, mas não consegui contar o vídeo sem chorar. Quer dizer, como é que era o vídeo? O vídeo de um cara na prisão que testemunhou de Cristo e viu a esposa morrer. Quando ele foi solto, o presídio todo cantando. Consegui entender. E depois aquele que o pastor Jovaldo pregou na mensagem intitulada O Caminho Continua Estreito.
E mostrou aquela história impressionante daquele pastor africano que, mesmo preso aos fios para ser eletrocutado, não morre. Coloca em pane o sistema de geração elétrica de toda uma cidade. E aquele vídeo termina com aquelas perguntas. Escuta, eu ouvi dizer que lá no Ocidente vocês podem ler a Bíblia e não leem, é isso? Podem orar e não oram? É diferente, né? Você fala, é bem diferente. Mais ou menos. Porque vejam só, nós não estamos debaixo de restrições religiosas no Brasil, mas nós estamos presos numa sociedade absolutamente secular e hostil ao Evangelho. Nós não temos aqui qualquer risco de perder nossas fontes de sustento. E eu não estou falando de desemprego, você fica desempregado e Deus provê uma outra fonte. Nós não temos ou não estamos na iminência de ficar sem como garantir o nosso sustento. Mas, na verdade, nós nos tornamos reféns de uma forma de trabalho que só consome, ou seja, o trabalho para consumir, não para subsistir. Nós não estamos em vias de perder as nossas propriedades, mas nós vivemos uma situação em que são as propriedades que nos possuem. Nós não estamos lidando como esses cristãos perseguidos com o ostracismo, com a rejeição da sociedade, mas nós estamos vivendo um sistema maluco que faz de tudo para que nosso ego seja elevado à altura máxima. Nós não estamos sendo castigados e chicoteados fisicamente. Nós estamos sendo torturados pela incredulidade do coração, pela descrença dos nossos filhos. Você fala, mas qual é a igualdade? Ambos os extremos estão promovendo a descrença e a desobediência. Ambos os extremos estão fazendo com que nossos corações estejam aprisionados por tudo isso e com desejo de desistir. O contexto é diferente, mas o coração é igual. Na prática, aquele cristão que talvez hoje esteja fraquejando, preso em algum lugar remoto do nosso planeta, seja o mesmo coração de alguém que está aqui enfrentando uma doença, uma crise e dizendo, para que ser cristão? Esse negócio não está funcionando. E é uma pena perceber que a maior parte das pessoas olha para o cristianismo e olha para o evangelho com essa visão de funciona, não funciona. Estou sofrendo, não está funcionando, está tudo bem, está ótimo, está rodando legal. E com isso nós não analisamos o nosso coração e não chegamos à conclusão que os grandes problemas são a descrença e a desobediência. Que a grande prisão é, na verdade, aquela que nos leva para longe da lealdade a Cristo. Por isso, na minha oração, eu pedi que hoje nossos corações estejam prontos para uma nova declaração de lealdade a Jesus. Porque nós estamos na mesma situação, e se nós temos dificuldade para prosseguir em algumas situações, tanto quanto os cristãos daquela época, então a nossa única solução é a mesma que foi dada para eles. Permaneçam fiéis, prossigam, continuem, perseverem. Mas o autor de Hebreus não bate no nosso ombro para dizer no final vai dar tudo certo. Fala clássica de cristãos e não cristãos. Aliás, a gente precisa parar com isso, né? Essa coisa de não saber o que dizer e dizer qualquer coisa, não saber o que dizer e bater no ombro para dizer vai dar tudo certo, às vezes não vai. Não dá para dizer para um paciente terminal, no final vai dar tudo certo. Porque a forma como ele vai entender isso não é a mesma forma que você. E então nós precisamos voltar aqui para aquilo que o autor está escrevendo e começar a entender como é que ele argumenta com aquelas pessoas para convencê-las de que a força para prosseguir está em Jesus.
Ele começa dizendo: por muito tempo, Deus falou diversas vezes, aliás, várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Você fala, mas eu jamais diria isso para quem está passando por uma necessidade. Você não diria, mas o autor de Hebreus diz. Por quê? Porque a intenção dele foi dizer: Deus falou e Deus continua falando. Aquilo que as pregações destes últimos meses têm mostrado, Deus é um Deus em movimento. Deus é um Deus vivo, prático, atuante. E que se manifesta de diversas maneiras e que vem falando isso. Quando o autor diz Deus falou de diversas maneiras em diversos momentos, ele está dizendo Deus foi construindo uma narrativa. E construiu essa narrativa de uma forma metódica, cronológica, organizada argumentativamente. De tal forma que o olhar do autor não é propriamente para dizer tudo aquilo que Deus fez era uma porcaria e agora ele está fazendo uma coisa boa. Não, ele está dizendo tudo aquilo que Deus fez era a construção de uma narrativa que agora se completa. E então ele fez isso com uma maestria tal que muitos teólogos têm chamado esse trecho inicial de uma verdadeira composição sinfônica. Não apenas pelo impacto de uma narrativa que já começa falando de Deus, assim como Gênesis, assim como João, ele vai direto ao ponto, ele vai direto ao assunto, e Deus é quem está falando. E da mesma forma que com maestria alguém compõe uma sinfonia, este homem usa um grego rebuscado para organizar a ideia de alguma coisa semelhante a uma cadência musical. Cadência musical nada mais é do que uma sequência pré-determinada de acordes. E acordes nada mais são do que a reunião de alguns sons. De tal forma, então, que podemos olhar para tudo isso e enxergar realmente cada acontecimento como a nota de um acorde. Enxergamos, por exemplo, nos profetas menores as ênfases de um pela justiça, de outro pela santidade, de outro pela fidelidade, e estes acordes vão se encadeando até que na resolução, é assim que se diz, harmonicamente falando, nós temos o autor apontando para Jesus. Como se dissesse, Jesus é o acorde final dessa cadência, sobre quem tantas pessoas ouviram de Moisés a Malaquias durante 1000 anos. E sobre quem essas pessoas investigaram, lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito. Quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua glória posterior. Vejam as palavras tempo, investigação, coisas que mostram que tudo aquilo que as pessoas estavam percebendo é que algo não estava completo. Num prédio que moramos em Santos, tivemos o prazer e o desprazer de ver um novo prédio surgir à nossa frente. O prazer porque tem alguma coisa bonita de ver aquele negócio levantando e tudo aquilo, se houvesse uma câmera acelerada para gravar tudo aquilo. O desprazer porque vem o barulho e vem todas as coisas. E eu queria realmente ter documentado aquilo. Porque o primeiro passo foi ver 3 mansões maravilhosas à nossa frente serem derrubadas. E com elas as árvores, cujos pássaros todas as manhãs nós ouvíamos cantar, e os pássaros foram embora. Pastor, não havia mais pássaros de manhã cantando ali. E então vieram aquelas máquinas para escavar, e tirar terra e toda aquela sujeira na garagem, na rua, e movimentos de caminhões, e então vieram as primeiras providências para toda a fundação, e então aquilo foi subindo, as estruturas de concreto, as lajes. E alguns anos depois está ali diante da gente um prédio
de alto padrão. É uma metáfora muito aplicada a isso, sobre o que o autor de Hebreus está dizendo. Nós olhamos para aquilo que aquelas pessoas escreveram e o que nós vemos? Gente escavando, gente colocando ali fundamentos, gente colocando estruturas de concreto, e a gente não entende aquilo e diz, mas que coisa feia esse piso no contrapiso. Não, não é uma coisa feia, é uma parte do processo. E então ele pode dizer, agora esse negócio está completo. Porque a revelação encarnada traz Deus na sua pessoalidade e no seu relacionamento para conosco. Quando olhamos para o prédio completo, na verdade estamos vendo a identidade de Deus revelada como uma pessoa. E para o cristianismo, para a nossa fé, para todas as nossas convicções, a pessoalidade de Deus é fundamental. Porque gera impacto na forma como nós o vemos e como nós nos relacionamos com Ele. Se Deus é uma pessoa, isso significa que nós temos para com Ele uma identificação de revelação, de regeneração e de responsabilidade. 3 R's, segundo William Buckley. É por isso que ter qualquer religião sem o menor desrespeito com esta expressão não é a mesma coisa que cultuar o Deus denominado como Yahvé para o povo de Israel. É por isso que a espiritualidade proposta para os nossos dias faz jogos com esses 3 R's. Ao invés de revelação, intuição e sentimento. Bem mais gostoso lidar com os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas vontades, do que com aquilo que está revelado especificamente. No lugar da regeneração, eu coloco a autojustificação e digo, na verdade, tudo que eu estou fazendo não é tão ruim assim, vai. Eu sou uma pessoa boa. E outra, você tem que entender meu contexto. Eu fiz também porque eu fui obrigado. Olha só a minha história, olha só o meu passado. E aí vamos por esses caminhos tortos que, na verdade, querem negociar com a regeneração. E Deus não quer negociar nada a respeito disso. Ele quer que sejamos regenerados em Cristo. Não importa qual foi nosso passado, não importa quais foram nossos traumas, não importam quais foram nossas dificuldades, Deus vai tratá-las. Algum tempo atrás, uma pessoa disse para minha esposa, mas isso significa que eu vou ter que esquecer tudo isso? E a minha esposa disse, não, você não vai ter que esquecer. Você vai ter que permitir que Deus haja na sua vida para que aquilo não lhe machuque mais. Não é esquecer, é não ser machucado mais por aquilo. Esse é um dos subaspectos da regeneração. Mas nós temos negociado também com a responsabilidade e temos dito para Deus, bom Deus, eu posso encontrar outras formas de fazer o que eu bem quero, e então eu ignoro. Esta semana eu estava conversando com uma ex-aluna minha, que hoje é minha colega de docência, e ela estava falando de uma pessoa que teve as mesmas oportunidades que ela, mas está com a vida totalmente torta e perdida. E não vem com politicamente correto, não. Porque torto e perdido é torto e perdido. E ela disse para mim, o problema é que essas opções que ela tomou não afetam apenas a ela, afetam a todos à sua volta. Então, que responsabilidade é essa que me faz ter o ego no centro das minhas decisões, mas não leva em conta todo mundo que vai sofrer por causa das minhas decisões? Viram só? Por isso que o autor de Hebreus precisa começar falando, Deus falou. Porque ele é uma pessoa e ele tem o que falar, e a mensagem dele agora está chegando aqui nesse acorde final para dizer, Deus se revela em Cristo. Nestes últimos dias ele nos falou por meio do Filho. É como se de outra forma o autor estivesse falando, o único assunto de Deus é Jesus. Pastor, mas isso é muito cansativo. Eu tive um colega na pré-adolescência,
colega muito divertido, com quem a gente fazia tudo aquilo que um pré-adolescente faz, numa época que não tinha videogame. A gente jogava bola, a gente andava de bicicleta, enfim, era um cara bacana e que eu gostava muito, eu e o irmão dele, enfim, tínhamos ali um relacionamento bastante normal para crianças daquela idade. Mas aquele meu amigo tinha uma chatice que de vez em quando parecia um surto. Ele fazia aquilo para provocar a gente. E então a gente dizia, vamos jogar bola, ele dizia, só de noite. Como assim, só de noite, rapaz? Não, mas por que não? Só de noite. Ele era capaz de ficar 2 e 3 horas respondendo, só de noite. E a gente disse, você não sabe falar outra coisa, não? Só de noite. E quando alguém ameaçava partir para a briga e já perdendo a paciência, dizia, só de noite. Eu não pude deixar de lembrar desse amigo. Porque, na verdade, o Evangelho é isso aqui. O único assunto do Evangelho é Jesus, como se a gente estivesse dizendo só de noite, entendeu? Então, o problema do mundo, Jesus. O problema dessa política, só Jesus. Você fala, cara, mas isso é cansativo, isso não explica nada. Mas quem disse que a gente precisa explicar? A bagunça das nossas instituições é autoexplicável. A corrupção endêmica no nosso meio é autoexplicável. Então não precisa de explicação. Nós precisamos de uma mensagem que seja realmente transformadora. Mas é claro que o autor não é tão simplista assim. Não é como o meu colega que só falava só de noite durante 3 horas, a gente ia embora e só no outro dia que talvez ele recobrasse o juízo. O autor diz só de noite, ou seja, só Jesus, mas ele vai explicar. E ele vai dizer, olha, aquilo que eu estou falando é porque Jesus, primeiro, é o herdeiro de todas as coisas. E talvez na hora que a gente comece com esse negócio, você ligue o freio de mão e diga, eu vou encostar no acostamento, porque agora o pastor vai começar a falar essas coisas de teologia, essas coisas de... eu não gosto muito disso, muito etéreo, né? Muito... Não, o nosso problema é exatamente esse, nós desconectamos a nossa vida do etéreo, do divino, do transcendente. E então vemos, pasmem, é o pim da ficada, um crente ouvindo um sermão numa igreja evangélica denominada cristã, ele próprio autodenominado cristão, sem paciência para ouvir essas coisas etéreas e elevadas. Agora eu que digo, tenha paciência. Porque nós precisamos conectar a vida de novo a essa realidade. Aquilo que foi desconectado dessa primazia de Cristo precisa ser reconectado. E a mesma mensagem dada para aqueles crentes que estavam em dificuldade, desanimados, é a mensagem de hoje. Ou seja, ele está dizendo, liga de novo o plugue. E começa a entender a vida por essa perspectiva da primazia de Cristo. Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas, ou seja, além da implicação legal do termo jurídico, há um caráter de dignidade. Ele tem toda a dignidade para ser denominado, apontado como herdeiro de todas as coisas. Mas o autor também diz, além disso, ele é o autor do mundo, ele é o criador do mundo, ele é o agente da criação, ele é a causa da criação. Nós normalmente não associamos isso a Cristo. Gostamos de ver aqui o Marcus Eberlin falando aquelas coisas fantásticas, maravilhosas, nossa, que legal. Saímos daqui aplaudindo um Deus que, na verdade, não nos causa muito interesse na prática. Temos mais atenção em ouvir um documentário supostamente científico do que em atribuir todas aquelas causas científicas ao próprio Cristo. Eu falei, eu não estou separando ciência e fé. Mas o autor também diz, o Filho é o esplendor da sua glória.
Muitas traduções incorretamente dizem o Filho reflete agora a glória do Pai. Não, não é totalmente correto dizer isso. Porque ele não é uma espécie de satélite de Deus refletindo a luz de Deus. Ele é a própria fonte de luz. Então ele não é o reflexo, ele é o esplendor, ele é aquilo que a luz tem de mais extraordinário. Mas o autor de Hebreus também, ele é a representação exata da sua natureza. Uma expressão que só é usada aqui no Novo Testamento e que os gregos usavam para descrever a ideia da impressão da imagem do imperador numa moeda. Ou seja, ele tem o selo de Deus, ele tem o carimbo de Deus, ele tem a autoridade de Deus. Além disso, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se você conhece um pouco de mitologia, você já imaginou Jesus no papel de Atlas segurando o globo? Não, não é isso. Não é sustentar o mundo como um fardo, mas é determinar o rumo do mundo pela palavra. Aliás, fazendo um parênteses, uma das coisas fantásticas da Bíblia é que de Gênesis a Apocalipse você vê a expressão Deus falou. Deus fala. E é a palavra que move o mundo. E é esta palavra que sustenta o mundo. E é esta palavra que tem um tremendo poder e autoridade por causa desse nome que ele leva, que é o único capaz de purificar pecados. E de novo a gente volta para cá, sabe aquilo que eu falei, essa enorme bagunça autoexplicada, toda essa situação, confusão familiar. Voltamos aqui, de novo, só de noite, quer dizer, só Jesus. Ele foi o único e será que pode purificar pecados. É possível que vocês já tenham ouvido aqui de diversos pregadores um caso que é sempre muito contado, de um jornal britânico que fez uma pesquisa sobre o maior problema do mundo e Chesterton escreveu uma carta ao jornal, no tempo que se escrevia cartas aos jornais, dizendo: o maior problema do mundo sou eu. O reconhecimento disso é o primeiro passo para entendermos desta solução que o autor está falando sobre purificação de pecados. E então ele chega ao final do seu argumento, na verdade o 7º argumento, para dizer: ele sentou-se à destra da majestade nas alturas. E com o número 7 ele completa a ideia da justificação que ele está fazendo a favor de Cristo, numa ideia que o texto tem mais amplamente, de completude em Cristo. Se não estivermos convencidos em, puxa vida, quanta incredulidade. Porque isso é replicado por outros autores no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo aos Colossenses, capítulo que eu mais gosto da Bíblia. Colossenses 1 diz: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho. Na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Como se ele estivesse sumariando aqui, resumindo tudo aquilo que o autor de Hebreus está falando, sem que ambos estivessem conectados para isso nessa mesma tarefa. Mas para terminar, o autor vai então ao primeiro ponto de todo um argumento mais amplo que ele vai construir nos 13 capítulos. Quando comecei a pensar sobre essa série de sermões, não sei os pregadores que estão aqui, mas para mim decidir o título de um sermão é sempre um parto. É difícil decidir o título. Decidir o título de uma série de sermões, então, é um parto de elefante. E um dos títulos que eu pensei foi: Jesus é melhor. Mas isso no mundo plural soa tão ofensivo, né? Porque embora nós saibamos dessa verdade, e ela é a base da nossa convicção, isso soa de um outro jeito quando a gente diz lá para o mundo. Então não dava para ser Jesus é melhor. Mas agora dá. Porque é exatamente esse o argumento que ele começa a usar para dizer: Jesus é melhor, primeiro ponto, como se fosse uma aula, que os anjos. Mas fala, mas
que tem a ver com isso? Na verdade, a maior parte de nós não lembra que os anjos existem, não é verdade? A não ser quando acontece alguma coisa sobrenatural na sua vida, ou a não ser que você seja um crente meio esotérico, daqueles que vê anjo por todo lado. Vocês estão indo o quê? Fazer outro parênteses. Na verdade, todo crente é esotérico. É que essa palavra foi emprestada para um sentido incorreto. Mas todos nós somos esotéricos no sentido de que nós estamos em busca e em conexão com o transcendente. Todos nós estamos conectados a algo que nós não vemos. Quem inventou o wireless? Foi Jesus. Depois eu posso justificar isso. Agora não dá para parar o sermão para mostrar que foi Jesus que inventou o wireless. E prova, inclusive, biblicamente, tá? A gente pode fazer um... O pessoal que prega que já está de cabelo em pé, fala, misericórdia, o que ele vai falar? Quando você se conecta a Deus, quer dizer, não é quando você se conecta, porque em tese você está conectado. Vamos fazer um retrospecto, né? Você que é da época da internet de escada. Eu lembro da alegria do primeiro extrato bancário que eu consegui baixar por uma internet de escada. Uma criança do nosso tempo nunca vai experimentar essa alegria, né? Aquele... Arquivo BBS, baixar arquivo BBS. Né? Mas o que você faz hoje? Quando você conversa com Deus, espero que você já tenha conversado hoje. Você plugou algum cabo? Ligou algum aparelho? Não, conexão imediata. O que é isso? Não é wireless? E vou te dizer mais. Por trás de todo esse aparato espiritual, tem o Espírito Santo lá, fazendo umas coisas parecidas com aquelas que as operadoras de telefonia faziam antigamente. Quando você ia num posto da telefônica e pedia uma ligação para um determinado lugar e ela dizia, aguarda, por favor, depois o senhor pode ir na cabine 5, aí ela punha um cabo aqui, outro ali. Eu, como criança, nunca entendi que raio de negócio era aquele. Então, tem o Espírito Santo fazendo aquilo por trás quando a gente ora. Você vê? Isso serve para tudo que nós estamos fazendo em relação ao mundo sobrenatural e à nossa percepção, guardadas as diferenças em relação aos judeus, que tinham uma angelologia muito estruturada. Então, não é como se o autor estivesse falando para nós que nem lembramos que anjo existe. Ele está falando para a gente que entende que tem anjo por toda parte, que tem anjo para cuidar da tempestade, que tem anjo para torturar os que vão ser castigados no inferno, que tem anjo para levar pessoas para a perdição, que tem anjo para todas essas coisas. Esse cara vai dizer, espera aí, esquece os anjos. Jesus é maior que eles. Mas ele não fala apenas isso, ele vai pegar lá no livro que os judeus, assim como os crentes de hoje, mais gostam, Salmos. Como se fosse uma peça jurídica, pegando jurisprudência para justificar cada negócio ali. E como se ele dissesse assim, querem ver por que Jesus é melhor? Mas para isso vocês vão ter que entender o que é esse negócio de mundo espiritual. E aí eu volto a uma coisa que eu acabei de falar. Todo crente, ele gosta de viver a vida dele no nível prático, como dizem, até que ele tenha uma experiência sobrenatural. Aí o sujeito dá uma acordada. Conheço a história de um comissário de voo que saiu de casa para trabalhar, como de costume, e no meio do caminho o seu carro quebrou. Ele não ficou nervoso, ele tinha saído com bastante antecedência, achou um lugar para encostar o carro, encostou, e então chamou um táxi. Pegou o táxi ia bem até um determinado ponto e o táxi quebrou. Como ele já estava relativamente perto do aeroporto, ele pensou assim, bem, talvez um ônibus resolva, eu estou com bastante tempo, então ele pegou um ônibus e o ônibus quebrou. Essa história é verídica. E então ele resolveu, já quebrou o carro, quebrou o táxi, quebrou o ônibus, acho que o melhor agora é eu correr. Então ele correu até o aeroporto, mas não foi suficiente.
Quando ele chegou, o avião já estava taxiando, e mesmo assim ele, demonstrar que era um bom funcionário, correu pela pista, acenou como se fosse possível parar e ele subir, mas não conseguiu, o avião decolou. Depois de algumas horas ele recebe a notícia que o avião caiu, ou havia caído, e ninguém sobreviveu. O sujeito teve um surto de experiência sobrenatural, porque era crente, mas estava afastado da igreja. Voltou para a igreja correndo. Deus salvou minha vida. Oh, Deus. Puxa, como o Senhor... Então, não espere isso acontecer. Primeiro, porque faz mal ao coração. O Ministério da Saúde Espiritual adverte, mantenha a sua lealdade a Jesus Cristo intacta, não importa que a vida seja ordinária, como foi dito aqui recentemente. Não importa que nada aconteça, não importa que você não veja anjos. O que importa é você saber que Jesus realmente é superior e que esse negócio de esferas espirituais, isso funciona, hein? Especialmente quando você sabe de que lado você está. Mas aí, para terminar, ele diz, olha, vou mostrar para vocês o que as escrituras que vocês respeitam dizem a respeito desse Jesus. E aí ele vai lá em Salmos e começa a pegar vários textos de Salmos. Pega também Deuteronômio e ele diz lá em Deuteronômio, olha, que todos os anjos de Deus o adorem. Deuteronômio 32, 43. E ele diz a quem ele está se referindo? A Jesus, ao Messias, que vai purificar toda a terra, que vai purificar o seu povo. E daí ele vai então para Salmo 104:4, e ele diz, ele envia os seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. E você diz assim, mas então é esse texto que ele está citando? É que ele não escreve, entendeu? A gente que prega no século XX com slide que faz isso. Então aqui, Salmo 104, né? Aí você vê. Porque o autor vai fazendo isso sabendo que estava falando de coisas que as pessoas cantaram no domingo. Porque isso era o que eles cantavam. Então ele não precisa dizer, olha, isso aqui que eu estou escrevendo é aqui. Não, cantou aqui. Então vou começar simplesmente a organizar o meu pensamento para que vocês vejam que tudo aquilo que eu estou falando, na verdade, foi o que Deus já falou. E daí ele pula para o Salmo 45, 6 e 7, descreve o triunfo final do filho de Davi. Depois ele vai para o Salmo 102, 25 a 27, e diz o filho é também criador. Depois ele pula para o Salmo 110, 1 e diz, ele é aquele que está assentado. E então ele conclui dizendo, viram só? Esta é uma das cristologias mais gloriosas de toda a Bíblia. Se no primeiro momento ele mostra com 7 argumentos a supremacia de Cristo, agora ele mostra com 7 argumentos por que Cristo é superior aos anjos. E por que a obra que ele está realizando é tão digna da nossa lealdade. Traduzindo para você que não acompanhou, ele é o Filho de Deus, ele é o prometido de Davi, ele é o soberano, seu ministério não é de um servo temporário como os anjos, seu ministério é o do eterno governador e rei. Ele é o Criador imutável, ele é soberano, autoridade suprema, que governará vitoriosamente sobre todos os seus inimigos. Ou seja, tudo isso para dizer, não negue Jesus. Você fala assim, pastor, mas eu não estou negando Jesus. É mesmo. A gente fala assim, aquela igreja primitiva é que era uma igreja. Irmãos, essa história também precisa acabar. Aquela igreja tinha gente de carne e osso, como a gente, que quando via a esposa prestes a morrer, dizia, Senhor, eu não quero te negar, mas não quero que minha esposa morra. Então assim, eu vou dizer que eu estou negando a Cristo, mas por dentro eu não estou, tá? Ok, sua esposa não vai morrer hoje, provavelmente, diante de você disso, mas talvez um apelo à corrupção.
talvez um apelo a uma pequena vantagem e você diga, Senhor, não estou negando você. Eu só estou aqui tentando ajeitar essa situação aqui. Mas eu continuo leal ao Senhor. Um dado estarrecedor sobre homens, já que estamos no Dia dos Pais, né? Você acha que eu vou só falar bem? Pastor Jovaldo vai falar bem daqui a pouco. Né? Eu entro com o cascudo e ele entra com o sopro. 70% dos homens evangélicos têm algum envolvimento com pornografia na internet. E sabe, pode ser que estes homens estejam tentando racionalizar com Deus. Deus, você sabe como que é, né? Minha esposa não é uma Brastemp, então isso aqui é o meio que eu estou tendo para... O senhor sabe, eu sou homem, né? Eu não estou negando o Senhor. Eu só estou aqui acomodando algumas coisas. E a nossa lealdade a Cristo vai se fragmentando. E é por isso que nós insistimos tanto na autoridade de Cristo. Porque, na verdade, a autoridade de Cristo não é uma servidão autoimposta. É o Alistair McGrath que está dizendo isso. As pessoas que olham de fora do cristianismo para nós e dizem, vocês são presos, vocês são bitolados. Não. Eu acho que é uma questão de ponto de vista, né? De que lado da grade você está. Porque quem está dentro pensa que está fora e quem está fora pensa que está dentro. Não, é preciso corrigir a perspectiva. Porque, na verdade, nós somos, ou estamos debaixo desse compromisso libertador, nós não somos oprimidos por esse mundo, cujos apelos desafiam a lealdade a Cristo. Para terminar, para nós, Jesus não é um livro, Jesus é uma pessoa viva e atuante, que hoje nos ouve, nos vê, nos acompanha aqui, graças a essa tecnologia espiritual, do Wi-Fi espiritual, nos vê em imagem de alta resolução, tem escaneado todos os nossos corações agora diante dele, para avaliar quão leais nós temos sido, ou quão leais queremos ser. Nossa oração nesta manhã deve ser que a descrença e a desobediência não aprisionem nosso coração para nos tirar a lealdade a Cristo. Vamos orar. Deus, obrigado porque, apesar de não termos toda essa erudição para argumentar sobre Cristo, como o autor de Hebreus, fica bem claro para nós o que o Senhor quer dizer. Fica bem claro para nós que ser desleal para com Jesus é, na verdade, semear um destino de perdição. Por isso eu peço, na mesma forma em que orei no começo, que o Senhor predisponha nossos corações a uma lealdade que seja fruto da nossa compreensão da superioridade de Cristo. E obrigado também por vivermos neste tempo em que o prédio está quase completo. E a gente pode olhar para essas pessoas que viram os fundamentos, que viram as estruturas, as paredes sendo construídas, mas não entendiam bem o que estava sendo construído. E hoje nós podemos não somente apreciar, como sermos beneficiados pela completude da obra de Cristo. Que a nossa lealdade seja exclusiva e definitiva ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.